Oi, gente, tudo bem com vocês? Semana passada eu fiz um vídeo sobre crenças limitantes e essa semana eu fiz uma enquete no Instagram para perguntar, né, se as pessoas eram muito resistentes a mudanças e 69% disse que sim. Então eu vim falar um pouquinho sobre isso hoje, né, sobre essa resistência que a gente tem de querer, de mudar, né, e ficar sempre batendo na mesma tecla e percebe que o negócio não anda, mas não percebe que precisa olhar para isso. Então, assim, o primeiro passo para a cura, para a mudança, é realmente a gente perceber a crença, é perceber o padrão que a gente está seguindo e ir profundamente no nosso interior para mexer com isso. Só que é óbvio, né? Muitas vezes mexer dói. Então, assim, se eu trago isso para minha consciência, se eu trago essa crença, né? Às vezes a gente para pensar, para analisar e dizer, poxa, eu faço isso, essa situação eu fico batendo nessa tecla. Ou o porquê disso? Isso já vem à tona, né? É consciente. Às vezes eu vejo algo em outra pessoa que aquilo me incomoda. Então a gente tem que entender que aquilo não é do outro, aquilo é meu, né? Tá dentro de mim. Ou eu fico me queixando demais sobre alguma situação. Isso aí já é um problema, né? E esse problema é que eu tenho que ter consciência dele. Quando eu tenho consciência dele, eu consigo, se eu quiser mexer com isso, curá-lo. Tá? Então, quando eu percebo o problema, eu vou fazer esse primeiro movimento, né? E esse primeiro movimento para mudar, às vezes acontece a resistência, até com os pensamentos, né? Às vezes o que vem na mente? Isso é bobagem, isso é tolice, tá fácil demais, não pode ser isso, né? Então, assim, quando a gente começa esse processo de vir o problema à tona e tentar mudar aquilo ali, porque aquilo está me incomodando, eu já estou começando a minha cura. É óbvio que chegar até uma cura total, isso demora, tá? Então, assim, se você quer resolver realmente isso, né, esse problema, você também tem que estar perceptiva. Você não pode estar ligado em 220, né? Não parar para olhar para isso e ficar empurrando isso com a barriga, né? Jogando as coisas para frente e não querer resolver. Então, assim, eu escrevi algumas coisas aqui para eu ir lembrando, tá, gente, o que eu preciso falar para vocês. Hoje você tem que entender que você não é mais uma criança, né? Que você é adulta. E adulta, tu tens mais responsabilidade, né? Tu tens que realmente parar para olhar para aquilo ali para poder resolver, não ficar empurrando isso com a barriga, né? Reconhecer conscientemente esse poder, ele vai te trazer, né, só coisas positivas para a tua vida. Se realmente tu consegue colocar atenção naquilo ali, para que tu conseguir ressignificar muitas situações, isso só vai ser positivo para ti, né? A Louise Hay, nesse livro aqui, Você Pode Curar Sua Vida, ela fala muito disso, que a gente é responsável, 100% responsável pelas nossas experiências, né? Então, toda lição que a gente aprende, ela deve nos trazer coisas positivas, né? Então, se eu tiver perceptiva para olhar para aquilo ali, eu vou baixar minhas barreiras, eu vou baixar a resistência, né? Por que da resistência? Por que será que eu não quero olhar para aquilo ali? Algumas pessoas vieram lá na enquete me falar comigo sobre isso e dizer, eu tenho muita coisa que eu não quero ver, que eu não quero olhar, é óbvio. Muita coisa dói, só que se a gente quer mudar, a gente quer se curar, a gente precisa olhar para aquilo ali, não dá para ficar colocando para baixo do tapete, né? Então, assim, quando a lição ela é aprendida,
né? A gente consegue perceber que muitas coisas, por exemplo, se tu tá perceptiva, né, aprendeu a lição, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo para poder ressignificar isso, uma crença, algum padrão que eu tô seguindo. Muitas vezes, né, quando eu paro para analisar, eu digo assim, ó, tô conversando com alguém, aí eu quero mudar o assunto, quero me livrar de alguma coisa que está acontecendo ali. Eu mudo o assunto. Aquilo ali é uma resistência minha, né? Adiar algo. Eu fico protelando e não, pode ser outro dia, vamos deixar para amanhã. Fazer qualquer outra coisa a não ser o que tu precisa fazer ali, né? Começar a folhear uma revista do nada, ler um livro aleatório. Então, tudo isso é resistência que vem e às vezes a gente não tá ligada disso, tá? Recusar prestar atenção, né, naquilo que a gente precisa prestar atenção. Criar defeito nas situações. Não, isso não tá bom. Sempre dizendo, né, que não tá bom. Uma coisa muito séria é desviar o olhar. Quando a gente está conversando com alguém, a gente sempre tem que olhar olho no olho. Quando a pessoa tá falando alguma coisa, tá contando, e ela tá assim, né, desviando o olhar, a gente tem que ficar ligada, que nem sempre isso é verdadeiro, né? Então, assim, ó, eu tenho uma experiência comigo, que eu queria trazer isso para vocês, de adiar. Eu até falei em alguns vídeos sobre começar a academia, né? Para mim, sempre foi algo muito sacrificante. Alguém perguntava, tá, você não... Por que não vai fazer academia? Por que não vai fazer exercício? E o que eu respondia? Eu odeio, olha a palavra que eu usava, eu odeio academia. Eu odeio os exercícios, né, os aparelhos. Aí eu tive que começar a me trabalhar, a tentar descobrir o porquê disso, o porquê que eu dizia isso. Assim, hoje eu tenho até vergonha de lembrar do que eu falava, que eu odeio, uma palavra tão forte, né? E desde janeiro eu comecei a trabalhar minha mente para poder começar a fazer exercício, começar a fazer academia. Eu comecei a perceber e colocar dentro da minha mente que se eu não fizesse isso por mim, ninguém mais poderia fazer. Qual era a barreira que estava me impedindo de eu ficar bem de saúde, né? Saúde física. O exercício não é só saúde física, é saúde mental, emocional. Então, desde janeiro eu comecei a trabalhar isso. Quando chegou em agosto, foi o limite, eu disse, é agora. Eu sempre dava uma desculpa. E eu sabia que eu estava dando desculpa. Aí chegou em agosto, eu fui, me inscrevi, e hoje as pessoas me perguntam, eu acho que foi de tanto eu trabalhar isso comigo, eu fiz um caminho neural diferente, porque aquele odeio academia, eu consegui eliminar aquele caminho e eu fiz o caminho, eu gosto de ir para academia. Eu vou quase todos os dias para academia, até sábado e domingo, coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer na minha vida. Então, quando a gente quer, a gente realmente baixa essas barreiras e a gente consegue ultrapassar isso, tá? Então, a gente tem que ter força de vontade para isso, né? E trabalhar muito a mente, tá? Então, assim, ó, para cada padrão que a gente repete, cada hábito, cada experiência que a gente passa, né? Existe uma necessidade aqui dentro. Algo aconteceu, alguma coisa feriu, crenças que a gente aprende desde a infância, coisas que a gente escuta, coisas que a gente vive, né? Essa necessidade de estar correspondendo a essa crença que a gente tem. Então a gente é algo dentro de nós. Por exemplo, por que essa gordura está aqui? Alguma coisa eu estou ganhando com isso. Tem gente que vai dizer assim, ela é louca, mas não é, gente. É sério.
O cérebro explica isso. Por que eu tô em mau relacionamento? Por que eu tô com algum vício? Né? Por que eu tenho raiva de certa situação, de certas coisas? São problemas que estão dentro da gente que estão gerando todas essas emoções, esses sentimentos, né? Algo fixado aqui no corpo, né? no corpo físico. Então, assim, quantas vezes tu disse assim, nunca mais eu vou fazer isso? E não chegou nem o final do dia, tu repetiu. Quantas vezes, né, a gente faz isso com a gente mesmo? E daí vem aqueles pensamentos, né? Eu não tenho força de vontade, eu não tenho disciplina. Só que isso aí só vai aumentar a tua culpa, né? E quase toda essa programação que tem dentro da gente, ela aconteceu ou de negativa ou positiva, ela vem lá de trás, né? A Louise Reis fala em até os 3 anos de idade, mas várias outras leituras, a gente vê que até os 7 anos de idade, que são coisas que foram realmente ditas pra gente, coisas que a gente ouviu, né? Falo muito no primeiro vídeo sobre isso, da semana passada, coisas que tu escutou, de repente, de pai, de mãe, de pessoas próximas, conversas. A criança, o que ela escuta, ela aceita como uma verdade absoluta, e aquilo ali fica, né, no inconsciente. E isso se torna uma crença. Quando eu vou lá para a vida adulta, aquilo ali vai me incomodar de alguma forma, tá? Então, assim, ó, o modo que a gente, geralmente, tá? O modo que a gente foi tratado até os 7 anos de idade é o modo que eu me trato hoje. Então, se tu tá te maltratando hoje, tu estás maltratando a tua criança interior. Então é bom rever isso, né? Fazer até alguns exercícios, algumas coisas. Eu quero fazer aqui um exercício com vocês. Você tem que entender que hoje você é adulto e o que aconteceu lá atrás, no passado, pertence ao passado. E a gente precisa terminar e deixar ir, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer um exercício com vocês. É uma hipnoterapia, mas assim, ó, bem leve, né? Pra gente poder trabalhar um pouquinho isso com a nossa criança interior. Você vai fechar seus olhos, né? Fica bem confortável aonde você tá. Respira profundamente pelo nariz, né? Solta pela boca. Relaxa todo o teu corpo. Relaxa a tua mente. Agora tenta voltar com os olhos fechados lá atrás. Veja a tua criança brincando. Olha bem para ela. Olhe bem ela nos olhos. E ela volta esse olhar para você. Profundamente. Estica seus braços. Dá um abraço nela. E diga assim para ela, pode ser telepaticamente, eu estou aqui. Me dá um abraço. Ela vem para o teu colo, carinhosamente. Diga a ela que vai ficar tudo bem, que você está ali para cuidar dela, que o futuro é lindo, que vocês sempre estarão juntas, fortalecidas. Dê um beijo no rosto dela, ela dá um beijo no seu rosto. Dê um abraço nela bem forte. E leve essa imagem desse abraço juntamente aqui no teu chakra cardíaco. Coloca essa criança dentro do teu peito. Vocês agora estão juntas novamente, com todo o amor, com toda a leveza. Vai voltando devagarinho. Vai inspirando, expirando, abrindo os olhos no teu tempo, mexendo os teus braços, as tuas pernas, respirando, e está tudo bem. Seja carinhoso consigo mesmo,
consigo mesma, começa a se amar mais, a se aprovar. É disso que aquela criança precisa para expressar todo o potencial dela. Respira tranquilo, vai baixando as barreiras, não resiste à mudança, vai ressignificando situações que acabaram acontecendo na tua vida. As crenças, elas são opiniões que tomamos como fato. Então, é como eu disse, né? Tudo aquilo que está nos impedindo de conquistar algo hoje, que está fazendo com que a gente não consiga executar tarefas, fazendo com que a gente não consiga seguir adiante, né? Tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viveu, principalmente lá na primeira infância, tudo que a gente absorveu, né, como uma verdade absoluta, a gente precisa tentar ressignificar de alguma forma. Existem muitas ferramentas que dá para ser usada, né, com terapeutas, existe a reprogramação mental, meditação. Se você quiser, né, começar a fazer esse movimento para poder melhorar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, eu indico bastante, tá? O que você não pode fazer é dar desculpa, porque a desculpa vai te deixar ali na zona de conforto, que de conforto não tem nada, né? É confortável, no primeiro momento, porque a gente não quer mexer com aquilo, a gente não quer mexer com a dor, né? Mas até que ponto, né, seria interessante ficar ali, parado, sem seguir adiante, né, sem seguir em frente. Mas só que se você continuar nessa zona de conforto, aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum, certo? Então, assim, na medida do possível, se vocês forem dar esse passo, né, de querer mudar, de parar de resistir, de conseguir desconstruir muitas coisas para construir coisas novas, né, uma vida melhor, uma vida mais leve, seria muito importante, né? Eu ia dizer interessante, mas não é importante nesse momento, tá bom? Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. Qualquer coisa, se quiserem deixar algum comentário, né, pra gente ir conversando, trocando ideias, pode deixar aqui embaixo, deixa seu like, né, se inscreva no canal, se a minha energia ressoou com a tua, e espero que todos fiquem bem. Um grande abraço.